Bom Bom dia. dia a todos. Para quem está chegando hoje, eu me chamo Rômulo Herculano, eu sou coach integral sistêmico, eu sou empresário, empreendedor, sou cearense, moro na cidade de Umirim, morei por 16 anos em Fortaleza, onde eu tive uma experiência no comércio muito grande, me tornei empresário há quase 4 anos. Na realidade, não. Vou melhorar aqui. Eu já era empreendedor há 6 anos porque eu trabalhava de porta em porta, né? Eu vendia óculos, atendendo os clientes em domicílio. Então, eu vou abrir um espaço aqui para os meus colegas, coaches também, se apresentarem para quem está chegando hoje. Vai lá, Pode ir, Felipe. primeiras damas. Bom dia, meu nome é Litsuei, eu sou professora de Biologia no estado de Rondônia e sou coach integral sistêmico. Dominante. Direta. Bom dia, eu sou Felipe Pereira. Eu também sou formado como coach integral sistêmico. Atualmente eu estou trabalhando no serviço público desde 2016 e estou concluindo esse processo de transição de carreira com esses dois companheiros maravilhosos. É isso aí. Então, antes de mais nada, é um prazer muito grande. É um prazer inenarrável. Olha que palavra difícil. Essa eu nunca ouvi. É um prazer enorme tê-los aqui conosco. Eu quero dizer que nós iremos nos derramar, nós iremos nos virar pelo avesso para contribuir na vida de vocês. Porque isso é missão. Isso é missão e nós acolhemos essa missão. Ali é professora, tirou um tempo para estar aqui se doando para vocês. O Felipe servidor público, tirou um tempo do trabalho dele para estar aqui se doando. E eu sou empreendedor, eu pelejo de um lado e do outro. Já era para mim estar em Fortaleza, mas eu tirei 1 hora do meu dia para estar aqui me doando para vocês e compartilhando os nossos conhecimentos com vocês. E hoje nós iremos falar, tem um tema aí em cima, né? O caminho universal do progresso humano, né? Do progresso, do sucesso humano. E eu queria dizer para vocês que não importa a cultura de vocês, não importa onde vocês moram, não importa. Só existe um caminho para o progresso. Só existe um fluxo rumo a esse progresso. E é exatamente o que a gente vai falar hoje. A gente vai destrinchar, a gente vai esmiuçar o passo a passo para que vocês encontrem, para que vocês se encontrem nesse caminho rumo ao progresso humano. E não é só isso, é gratificante estar aqui podendo contribuir com a vida de cada um de vocês. Você não tem noção do que é para a gente estar aqui hoje, podendo falar algumas coisas que a gente sabe que mudou a nossa vida e com certeza vai mudar a vida de muitos aqui. E assim como um dia alguém já contribuiu muito e ainda contribui na nossa vida, a gente também está aqui ajudando vocês a contribuir também e crescendo ao mesmo tempo. E isso sim é que é sucesso humano de verdade, é você crescer e contribuir. Porque se você só cresce e não ajuda ninguém, por que o mundo é melhor já que você existe? E se você só contribui, é tudo pros outros, cadê o amor próprio aí? Como é que você vai amar o outro, vai dar uma coisa pro outro que nem você tem para si? Verdade. E antes de nós começarmos essa jornada, eu queria convidar vocês que, se com essa apresentação você percebeu que isso é para você, manda o aviãozinho aí para 4 pessoas. Manda o aviãozinho. Vou dar um tempo para vocês mandarem esse aviãozinho. Se você acha que tem algum amigo, algum parente que
que mereça ouvir isso que nós temos para dizer, por favor, compartilha com essas pessoas. Vamos crescer, mas também vamos contribuir, como o Felipe bem falou. Todo mundo compartilhando aí. Já compartilhei os meus. E para iniciar, como o Felipe falou também, primeiras damas, dê as honras, Li. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui para os meus amigos também. Eu... Acabei de compartilhar. Então vamos lá, né? Ontem, então, a gente falou um pouquinho sobre autorresponsabilidade, sobre o conhecer-se, né? Saber quem você é, o que você faz e o que você tem. E falamos também da competência pessoal e da competência social. Então, hoje, nós iremos tratar sobre o desenvolvimento humano, o caminho universal para o progresso humano. E aí, o assunto de hoje é consciência. Você tem consciência do que você realmente é? De quem você realmente é, do que você realmente faz? Do que você realmente tem? É isso que a gente vai trazer um pouquinho para vocês hoje. A consciência, ela é a principal característica do ser humano. É aquilo que te faz enxergar e a falta dela faz você enxergar. O que não é real, ou seja, você enxerga de forma disfuncional, você simplesmente não enxerga. Nem você mesmo e nem aquilo que está à sua volta. Alguém sabe aqui o que diferencia o ser humano dos demais animais? Eu desafio aqui alguém a apostar qual é a principal característica que diferencia o ser humano de todos os outros animais. Por que, por exemplo, o tatu está até hoje socado lá na toca dele e o ser humano está construindo arranha-céu, já está querendo ir até para Marte? Alguém sabe? Gente, eu dei a resposta. Quase nesse instante. É consciência, gente. O tatu, ele não tem a menor consciência de onde que ele está, de quem ele é, do que ele pode fazer. Isso mesmo, Rodrigo, raciocínio. Raciocínio justamente na consciência. E ela se divide em 3. Consciência disfuncional, consciência, acho que é Plena. E a terceira, E a consciência disfuncional, a consciência plena e a consciência relativa. é relativa, é a intermediária. Nessas 3 que elas se dividem. E a gente, todo ser humano nasce com a consciência disfuncional. Teoricamente, deveríamos ir para a consciência plena. Mas nem sempre isso acontece. Por diversos fatores, cultura, a forma como você é criado, o que você viveu, o que você sentiu. Essas formas de consciência, elas vão se alterando e a gente vai se alternando entre as 3 consciências. E em relação a essa questão da analogia que o Felipe faz com o tatu, eu lembro de uma história que eu escutei, justamente comparando o tatu e o índio, né? Lá no início, né? O tatu e o índio, eles iam lá, o tatu se alimentava ali de bichos e o índio da mesma forma, né? Só que o índio, ele foi evoluindo e o tatu continuou da mesma forma. Hoje nós nos deparamos com índios socializados, com índios bem-sucedidos,
Muitos deles não perderam a sua cultura porque tiveram consciência que estavam evoluindo e se tornaram o que são hoje. E os tatus, no entanto, continuam lá, se alimentando de insetos. E eu te pergunto hoje, meu amigo e minha amiga que está aqui conosco hoje, qual dos personagens você é hoje? Você é o índio que evoluiu ou você é o tatu que continua sempre andando naquela esteira com zero de evolução? A consciência, ela nos faz olhar para o futuro, ela nos faz ter conexão conosco e com o mundo externo, com as pessoas fora do nosso mundo. A conexão que você tem, por exemplo, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, com seus irmãos, com seus pais, é uma forma de consciência. Se essa consciência ela é plena, você vai ter as suas emoções no lugar e vai conseguir lidar com todas as situações de forma assertiva. Até hoje, eu não conheço ninguém que tenha atingido a consciência plena, tá? Mas ela existe. Tem como você estar mais próximo da consciência plena. A consciência disfuncional, ela é aquela consciência que você age por impulso. Vou citar um exemplo aqui. Você já tomou uma fechada no trânsito e xingou, só não chamou o motorista de santo, o resto você chamou de tudo? Isso é uma forma de consciência disfuncional. Por quê? Você não sabe como foi o dia daquele motorista, você não sabe se ele está apressado, indo para o hospital levar alguém que está passando mal, você não sabe o que está acontecendo para que ele tenha te fechado. De repente, ele seja uma pessoa que também seja em consciência disfuncional e fez aquilo lá sem perceber, né? Sem ter a intenção realmente de bater ou de sofrer um acidente ou causar um acidente. Mas aconteceu. E a forma como você recebe essa informação e você lida com ela, vai falar em que nível de consciência você está. Você é aquela pessoa que explode ou você é aquela pessoa que respira e segue o teu caminho. Entendeu? E a consciência relativa, gente, é uma consciência imperfeita. Ela é capaz de transformar pequenos incidentes sem vítimas de agressão. Quer ver? Eu vou contar uma situação muito interessante que aconteceu esses dias comigo. Eu estava conversando com a minha mãe e a gente tocou num assunto meio dolorido para nós duas e pronto, já começamos a nos estranhar. Nós estamos num nível de consciência que já não é mais a consciência disfuncional. Mas ainda acontece certos incidentes. Na hora que o incidente começou a acontecer, eu respirei fundo e cortei. Eu não alimentei o nosso vício emocional, que é de discutir, de criticar. Entendeu? Então, a consciência plena, a gente pode até atingir, mas até hoje eu não conheço ninguém que tenha atingido. Então, a gente fica sempre ali entre a consciência plena e a consciência relativa. Quando você já tem um autoconhecimento. Quando você não tem conhecimento nenhum de quem você é, do que você faz, do mundo à tua volta, você está na consciência disfuncional. E essa consciência disfuncional é a consciência destruidora, é a consciência que faz os casais brigarem todos os dias e leva à separação, é a consciência que causa essas mortes banais, por discussões em bares, por ciúmes. É a consciência que faz pai agredir filho. Não estou falando de palmada, não. Estou falando de agressão mesmo. Agressão de causar lesão, de machucar e até mesmo de fraturas, de cometer um assassinato, tá? E, gente, eu estava folheando aqui um caderno e outro dia eu estava escrevendo sobre consciência e ali falando tudo isso me remeteu a esse dia
Na realidade, essa noite que eu estava estudando um pouco sobre isso, sobre a questão da consciência, e me veio aqui umas anotações minhas e eu acho importante compartilhar com vocês, né? Que eu vinha falando de autorresponsabilidade, que isso é um conceito, né? Um conceito criado, né? E esse conceito ele permeia por todas as áreas da nossa vida, né? E assim, naquele momento eu percebi que já não existia nenhuma condenação sobre a minha vida, né? Que existe um jeito, existe uma saída, que ninguém está fadado a viver a mesma vida em todas as áreas para sempre, né? Ninguém está fadado a viver de uma forma escassa em todos os pilares da vida para sempre, né? A não ser que a gente não tenha justamente essa coisa que é a consciência. E a consciência, ela é o que separa os homens das suas realizações. Foi um insight que eu tive naquele dia, que a minha consciência, aliás, a minha falta de consciência é o que estava me separando das minhas realizações. E aí veio a definição de consciência, que é entender quem eu sou e entender o que eu faço hoje resulta no que eu serei amanhã. Veja bem, a definição de consciência é entender quem eu sou e entender o que eu faço hoje resulta no que eu serei, no que eu me tornarei amanhã. Vou dizer mais uma vez, de repente você esteja com papel e caneta, e é importante anotar. A definição de consciência é entender quem eu sou. E entender também que o que eu faço hoje resulta no que eu serei amanhã. E uma forma de você perceber a diferença entre uma pessoa com a consciência totalmente disfuncional e uma pessoa já com a consciência relativa, pega uma criança. Tudo que você disser para ela, em geral, vai interpretar aquilo de forma bem literal. Como, por exemplo, você disser que está sem tempo para ela vai entender, ok, ele não gosta de mim, está me rejeitando. É assim que a criança vai entender. Você disser, não, isso, papai não pode passar um tempo com você porque vai trabalhar, porque vai atrás do pão de cada dia. A criança não consegue entender como um adulto o que é isso, o que é trabalhar, o que é a noção de dinheiro. Já quando você se torna adulto, você ganha filtros, que são da consciência relativa. É como se fosse uma peneira. E aí tudo que você recebe, passa primeiro por essa peneira, e aí você consegue entender, ok, o papai foi ganhar dinheiro, porque com dinheiro ele compra comida. Com a comida ele me mantém vivo. Me mantendo vivo, ele me ama. Depois que você vai ganhando essas peneiras da sua vida, esses filtros. Mas imagina a sua vida totalmente sem isso. Tudo que vem para você, não passa por esse filtro. É como o exemplo dali. A pessoa te dá uma fechada no trânsito, você já quer arrancar a descarga para dar na cabeça da pessoa. Pode falar, Lê. É como o Felipe falou, precisa ter muito cuidado a comunicação que você tem, principalmente com as crianças, tá? Por exemplo, qual é a comunicação que você tem em relação ao seu trabalho com o seu filho, com a sua criança pequena? Você é aquela pessoa que chega do seu trabalho e dá uma atenção para ela, ou você é aquela pessoa que no seu trabalho você é bem-humorado, você é extrovertido, chega em casa extremamente derrotado, cansado, sem energia para nada, e o seu filho fica ali de lado. Cuidado com a comunicação. A forma como você comunica o que você faz pode trazer o seu filho sucesso ou fracasso.
pode fazer com que seu filho goste de trabalhar ou com que seu filho deteste o trabalho. Então, a comunicação que você tem dentro da sua casa, porque essas consciências a gente começa a ter dentro de casa, a consciência relativa, ela é influenciada por nossos pais, por quem a gente convive desde pequenininho. Ah, mas eu não tenho pai, eu fui criada pela minha avó, pela sua avó, então. Tá? A consciência relativa, ela é construída na infância. É aquela pessoa que te criou, é aquela pessoa que vai te trazer essa consciência ou não. Tá? Porque ao contrário de qualquer consciência, a relativa, como o Felipe disse, tem filtros. A plena tem 3 filtros. E a gente já vai falar sobre esses tipos de filtro. E a disfuncional não tem filtro nenhum. Você absorve tudo aquilo que vem e responde de uma forma absurda, negativamente. Tá? Pegando o gancho um pouco do que a Ali disse, sobre a questão dos filhos e aprendizado, quem aqui acredita que a criança aprende pelo que você fala, digita fala? E quem acredita que a criança aprende pelo exemplo, pela ação que você faz, digita ação? Que o que eu vou revelar para vocês fez toda a diferença na minha vida e eu não imaginava. Um detalhe, assim, importantíssimo sobre a comunicação. E se você não é pai nem mãe, o que você observava nas pessoas que te criaram quando você era criança? O que eles falavam ou a forma como eles agiam? As crianças elas vão aprender pelo exemplo, pela sua ação. Por exemplo, se você diz que não é para ela beber, mas todo final de semana ela te vê ali, cheio dos mel, caído no chão, botando os bofos para fora, adivinha o que é que ela vai aprender? A beber. Ou Felipe, vai rejeitar completamente isso. Felipe, a minha esposa acabou de colocar aqui, ó, eu tenho 3 imitadores. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Os meninos lá em casa, eles são nosso reflexo. E eu acredito que em qualquer lar, os filhos são reflexos dos pais, né? Lá no início, você vinha falando dessa questão de toma cuidado com o que tu comunica, ali falou, com o que tu comunica para os teus filhos. E, de fato, por exemplo, os meus filhos, eles são muito grudados em mim e na mãe deles, sabe? Assim, é um amor devocional. E, de repente, eles querem ficar conosco e nós temos que ir trabalhar. E, de repente, a gente só diz assim, não, meu filho, a gente tem que trabalhar. Não, minha filha, a gente tem que trabalhar. Papai tem que trabalhar, mamãe tem que trabalhar. O que vai gerar na cabeça dos nossos filhos? É que o nosso trabalho não é bom, porque nos afastam deles. Veja bem, comunica diferente. Se você Tirando puder... o sentimento de rejeição que vai gerar nas crianças, né? Aí é onde a gente tem que trazer o pertencimento. Ele é teu filho, ela é tua filha. Israel colocou aqui, ó, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Fantástico. É exatamente isso. Exatamente isso, né? Então, o que acontece? Comunica diferente. Eu tenho um hábito de, pelo menos uma vez por semana, trazer o meu do meio, que ele tem mais interesse aqui na loja, trazer para trabalhar. E daí, vez ou outra, eu pego uma armação antiga e aí entrego para ele, ensino ele a trocar um parafuso, sabe? Enfim, alguma coisa que ele sinta útil. E no final do dia, eu dou um dinheiro para ele. Eu digo, olha filho, isso aqui é pelo teu trabalho. Você está entendendo? E aí ele se sente pertencente ao meu trabalho. Ele veio, trabalhou, se sentiu útil, passou o dia comigo e volta para casa feliz e aí diz para a mãe dele, mamãe, eu trabalhei e ganhei dinheiro.
E isso não é errado. Isso não é errado, porque eu estou criando crenças, crenças fortalecedoras no meu filho. Ele se sente capaz. Ele, olha, eu fui para o trabalho do meu pai, trabalhei e ele ainda pagou pelo meu trabalho. Ah, você vai viciar o seu filho? Não. Tudo na intensidade certa. Ontem nós falamos em intensidade. Tudo na intensidade certa. Então eu estou gerando no meu filho consciência de um homem trabalhador, de um menino que vai se tornar daqui a pouco um jovem, e um jovem que vai se tornar um cidadão, um homem, e que vai contribuir para uma nação próspera, que vai ser pai, se Deus quiser. Se ele não quiser ser padre, né? Eu tenho um sonho de ter um filho padre, mas enfim, o sonho é meu, né? O sonho é meu, não é deles. Então, é isso que eu estou dizendo. A experiência de um pai que tem 3 filhos, e cada filho é diferente. Cada filho é diferente, é um desafio completamente diferente, porque são 3 pessoas. Ok. E se você não pode fazer igual o Rômulo, levar o seu filho até o seu trabalho, mostrar para ele como funciona, o que é importante, porque o Rômulo, ele não ensina só o filho dele ser trabalhador, ele ensina o filho dele valores. Valores que hoje em dia na nossa sociedade tem se perdido, né? Eu pergunto para você, qual é o seu valor hoje? Não falo valor financeiro, eu falo quais são os valores que regem a tua vida. Muitas pessoas, elas não sabem quais os tipos de valores, quais valores elas têm. Como eu disse, se você não pode fazer igual o Rômulo, levar o seu filho para o trabalho, deixa ele participar de alguma coisa em casa, né? Faça ele se sentir importante. Ah, mas meu filho não lava louça. É um absurdo homem lavar louça. Absurdo é ele não saber fazer, tá? Ai, meu filho não vai cozinhar. Não é coisa de homem cozinhar, é coisa de mulher. Absurdo é ele não saber fazer. Ah, eu sou mecânico, jamais eu vou levar minha filha para a oficina. Você não sabe se o sonho dela é ser mecânica, se é ser engenheira mecânica, porque ela não precisa necessariamente estar ali suja de graxa, ela pode estar num patamar mais acima, entendeu? Pode ser empresário. Exatamente. Então, assim, o importante é você trazer o seu filho ou sua filha para perto de você. Quando você chega do trabalho, por mais que você esteja exausto, e eu sei o que é isso, porque eu trabalho numa escola integral, eu trabalho o dia inteiro com adolescentes. Mas se você chega em casa e não dá atenção para o seu filho, quando ele crescer, outras pessoas vão dar. E aí a atenção o tempo que você não teve com ele na infância, você vai gastar tentando tirar ele das drogas, tentando tirar ela da prostituição, tentando tirar das más amizades. Eu falo porque isso é a realidade que eu vivo. Os meus estudantes que cresceram em famílias completamente disfuncionais, hoje as famílias enfrentam 1 leão por dia para poder resgatar esse adolescente. Muitas vezes não acontece. Esse é um dos motivos da depressão, o sentimento de ser rejeitado. Mas eu dou atenção para o meu filho. Você passa um tempo de qualidade só com ele? Olhando no olho, conversando, ou você faz teu filho subir a tua altura, ou você abaixa a altura dele? Você faz o seu filho se sentir pertencente àquela família, ou você está conversando com seu filho, com o celular aqui, filho, pode falar, estou te ouvindo. Qual é a forma que você se comporta? Porque o que você faz hoje dentro de casa, seu filho está aprendendo, e ele vai replicar. Se você for um marido ou uma esposa, um pai ou uma mãe agressivo, violento, provavelmente seu filho vai se tornar uma pessoa agressiva e violenta. Assim, esse provavelmente é quase 95% de chance. Porque ou a pessoa ela cria a versão daquele comportamento ou ela replica aquele comportamento. E a tendência é replicar. Então, cuidado a forma como vocês se comunicam em casa. Você não pode chegar em casa com aquela expressão de derrotado, de cansado. Seu filho veio correndo te abraçar. Ai, papai, não sei o que, eu te amo. Que bom que você chegou. Abaixa, pega o teu filho no colo, abraça. Papai também te ama, mamãe também te ama.
vai fazer alguma coisa junto com seu filho, passa ali que seja 1 hora com ele. Mas não se caia derrotado no sofá e vai assistir televisão ou mexer no celular. Seu filho merece. E outra coisa, seu filho não pediu para nascer. A escolha de ser pai e de ser mãe foi sua. Então a responsabilidade é sua. Honre com as suas responsabilidades de pai e mãe. Para que seus filhos te honrem como pai e mãe. E quando a gente fala comunicação, uma grande diferença que eu aprendi recentemente é que o que você comunica, o que a gente fala, é apenas 7% de toda a comunicação. Os outros 93% são apenas comunicação não verbal. Como assim? É a sua expressão facial, é o que você veste, é a forma como você fala. E aqui eu vou trazer 3 exemplos para vocês e vocês vão me dizer em qual dos 3 eu estou sendo mais sincero. Eu estou muito feliz hoje. Eu estou muito feliz hoje. Eu estou muito feliz hoje! Qual desses 3 vocês acreditam que é mais verdadeiro? Eu falei a mesma coisa nas 3 vezes. Mas a forma foi completamente diferente. E o que a criança vai entender, aliás, o que todo mundo vai entender, a criança principalmente porque ela não tem filtro, é o que você fala não verbalmente. Deixa só eu comentar o que a Elsara colocou ali. Você faz seu filho subir ao seu patamar ou você desce ao patamar dele? No coach, a gente tem uma ferramenta chamada V0. O que é o V0? É você olhar no olho do teu filho, no olho das pessoas, é conversar olhando no olho das pessoas. E quando você tem um filho pequeno, que ele é mais baixo que você não levanta ele para você olhar no olho dele, você se abaixa para olhar no olho dele e se comunicar olhando no olho, tá? O adulto da história é você. Então, quem tem que ter inteligência emocional, quem tem que ter consciência do que está acontecendo é você. Talvez o seu filho está agindo inconscientemente, tá? E para você gerar essa consciência nele, você não vai brigar, você não vai esbravejar. Você vai olhar no olho dele, conversar com uma voz calma, na intensidade correta, tá? Às vezes ele fez uma coisa absurda e você perdeu a paciência. Talvez aquele momento não seja o momento de você conversar. Seja o momento de você respirar, refletir e ver uma forma melhor de abordar sem traumatizar a criança. Então, quando eu falo de descer no patamar, é isso. É você olhar no olho dele. É se a criança é menor que você se abaixar para ficar à altura dos olhos dele. Certo? Isso automaticamente já passa importância para a criança. Papai se agachou para falar diretamente comigo. Ele parou um tempo para estar aqui, ó, olho no olho comigo. Respondido? É isso aí, o Rodrigo comentou aqui que foi assim que o pai dele, o avô dele sempre os criou, né? E eu sou testemunha, né? O Rodrigo, ele foi muito bem criado. E é exatamente isso, Sara. Exatamente isso. Eu, por exemplo, eu sou pai de 3, como eu falei. O meu caçulinha vai fazer 3 anos ainda. E todo dia ele acorda com um nível de energia lá em cima. E muitas vezes eu estou na cozinha fazendo o café da manhã. Eu e minha esposa, eu sou desses homens que ali falou, viu? Eu ajudo, principalmente cozinhando, né? Eu adoro cozinhar. Eu cozinho melhor do que a minha esposa, inclusive. Ela tá por aqui, ela pode dizer se eu estou falando a verdade ou não. Mas assim, o Bento... vai rolar panela hoje. O Bento, quando acorda, ele já acorda, ele grita assim, se ele vê primeiro o papai, ele grita papai, se ele vê primeiro a mamãe, ele grita mamãe. Mas assim, um grito de felicidade. E o que a gente faz? Eu me agacho, eu fico de joelhos para ficar da altura dele, para que ele entenda que naquele momento eu não estou acima dele, eu estou de igual para igual, eu estou no mundo dele. É como na hora de brincar também. Às vezes, na hora de brincar, o teu filho chega e, vamos brincar. Você fica brincando com ele ali até ele esquecer para você sair.
Não, se senta no chão, entra no mundo dele. Se ele está com um carrinho de cabeça, com a roda para cima, você procura entender, porque de repente ele criou aquela situação ali para chamar a tua atenção. E você faz a pergunta: filho, por que esse carro está com as rodas para cima? E ele vai contar a historinha, você entra dentro da historinha. Agora, antes de dormir, ele está com a história de todo dia eu ter que contar uma história de uma caça e de uma pesca. Ele adora caçar e pescar. Um detalhe, ele nunca caçou. Mas, como meu pai é caçador e a gente conta muitas histórias, aí eu tenho que contar que o papai e o Bento caçaram e pegaram um bicho e pescaram um peixe. Aí, às vezes, ele vem com uma sacola cheia de brinquedos e diz: olha, papai, a traíra... Né? Traíra é um peixe aqui no Ceará, viu? Eu acho que no Brasil todo é chamado de traíra, Li. Eu estou explicando que ali é de Rondônia, viu, gente? Então, assim, isso é entrar, isso é descer, ou não diria descer, é entrar no mundo do seu filho. Né? E voltando para a consciência, existe um processo para o progresso humano. E o primeiro passo desse progresso para você obter o sucesso, como a gente falou ontem, quem estava aqui, sair do seu estado atual e galgar o seu estado desejado, que é o sucesso, o primeiro passo é a consciência. É tudo isso que nós estamos falando. É a consciência em todos os pilares da tua vida. Se tu é pai, a consciência do pai que tu é, da mãe que tu é. Se você é esposo ou esposa, a consciência de esposo, de esposa. A consciência profissional, a consciência intelectual. Em todos os pilares da tua vida. O primeiro passo para que tu olhe lá para cima, para onde você quer chegar, é a consciência. E eu queria que os meus colegas continuassem aí no segundo passo, que vem falar de justamente o tema desse livro extraordinário, autorresponsabilidade. O segundo passo do progresso. Só finalizando um pouco antes, tem uma frase de uma... Deixa eu pegar o nome dela aqui, que o nome dela é um pouquinho estranho de falar. Peraí. Pronto. Harriet Tubman, que foi uma abolicionista, que disse: libertei 1000 escravos. Libertaria mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Uau. E eu posso trazer isso para um exemplo do dia a dia hoje. Por exemplo, quando eu fui falar para a minha madrinha para ela abrir uma conta corrente num banco digital, ela: não, meu filho, isso aí, conta corrente sempre é paga, isso é coisa de rico. Porque todo mês está ali descontando. Eu não tenho nem dinheiro para botar na conta, mas a gente vai descontar direto. E aí eu me perguntei à minha tia se ela sabia do pacote de serviço essencial do Banco Central. E é gratuito, é a mesma coisa que ela achava que era pago. E ela não sabia. E toda a vida foram empurrando para ela que a conta corrente era paga sempre. E se ela não soubesse que tinha como sim a conta corrente ser gratuita? Até hoje, ela estava fazendo 1001 cambalhotas, pode dizer assim, para poder sacar o dinheiro dela. E com risco de ser roubado. Pagar as contas em fila. Perdendo horas em lotérica. Se arriscando. Exatamente. Tudo porque não tinha consciência. Existem algumas formas de você adquirir a consciência, tá? Uma das formas é a dor. Quando a gente sente uma dor muito grande por causa de algo que a gente fez, por exemplo. Você era casado ou casada e houve ali um divórcio por conta de atitudes.
atitudes que machucavam, você gostava muito daquela pessoa e aquela pessoa ela te deixou porque você era uma pessoa agressiva, porque você era uma pessoa impulsiva, porque você era uma pessoa detentora de toda a razão e não tinha um tempo para ouvir, não tinha um tempo para ouvir uma segunda opinião. E aí a pessoa te deixou e você passou uma dor muito grande dessa separação. E aí você resolve buscar ajuda para você entender o que aconteceu. Você buscou ajuda pela dor. Outra forma de você conquistar a consciência é pela educação cognitiva e racional. Essa educação cognitiva e racional, ela geralmente é oferecida pela escola. Quando a criança ela começa ali no pezinho e para a escola ela vai aprender alguns valores, ela vai aprender algumas formas de se comportar diante da sociedade. E a outra é pela educação emocional. E essa educação emocional, ela começa em casa. Ela acontece em casa pelo amor. É a forma que seu pai e sua mãe te criaram, com os valores que seus pais te criaram, com as crenças deles, tá? Então, por exemplo, uma criança que cresceu, isso eu vou falar um caso de um aluno meu, ela cresceu num lar, ele cresceu num lar onde ele cresceu vendo o pai batendo na mãe. Que ele sente muita raiva da mãe porque ela se permitia apanhar. Em contrapartida, ele também sente muita raiva do pai. Mas ele é mais apegado ao pai, porque o pai sempre tratou ele muito bem. O pai não era agressor com ele, não era agressor dele. Então, assim, ali ele tem uma disfunção emocional, ele tem uma consciência disfuncional em relação a relacionamentos. A tendência dele replicar aquele comportamento da mãe, aquele comportamento do pai, desculpa, é muito grande. Tá? Às vezes você vê um marido agressivo e você pega toda a história familiar dele, você vai ver que ou ele era agredido, ou ele via o pai agredindo a mãe, ou algo assim, tá? Então, o que você gera ali no teu filho, as crenças que você gera no seu filho durante o desenvolvimento dele, por amor ou falta de amor, é o que vai trazer também consciência a ele. E essa consciência ela pode ser disfuncional ou... Me fugiu o nome da outra. Ajudem aí, meninos. Relativa. Tá? Vai ser uma consciência disfuncional, uma consciência relativa. Por exemplo, os filhos do Rômulo, da forma como o Rômulo vem tratando eles, ele está gerando uma consciência relativa. Está caminhando aí para a consciência plana. Os filhos de pais disfuncionais, de pais que não têm aí um nível de consciência, no mínimo relativa, vão gerar filhos com consciência disfuncional também. E isso, gente, tudo isso passa pela... Você parte de uma consciência e você vai galgar outro degrau na jornada do sucesso, para obter o seu sucesso, no progresso, né? Você vai progredir para uma nova fase, para um novo degrau dessa escada, e esse novo degrau é chamado de autorresponsabilidade. E a definição de autorresponsabilidade é a certeza absoluta, é a crença que você é o único responsável pela vida que você vem levado, que você tem levado, ou que você vem vivendo. Não é a vida que você tem hoje, porque você não é, você vem sendo. Como eu disse anteriormente, não há condenação, você não é como uma pedra de mármore que está fadada a ser a mesma coisa até o fim. Você vem levando a vida dessa maneira. Isso não quer dizer que hoje, agora, você não possa mudar e traçar um novo estilo de vida e viver uma vida extraordinária.
Porque você é o comandante do seu barco. Imagine que a sua vida é um barco e a sua jornada é o mar. E você é o comandante. Veja bem, você comanda, você tem o comando da direção do barco. Mas quem tem o controle é Deus. Deus está no controle da situação. Mas o comandante da sua vida é você. E você vai alinhar as velas. Você, se as procelas e tempestade vierem, você, não esqueça, você é o comandante desse barco. Não fique responsabilizando terceiros pelo que acontece com você. Ah, a pandemia quebrou o meu negócio. Ah, e a prefeitura. Ah, o Estado. Ah, o governo federal. Você tem o comando do barco. Muito bem, a Silvani está dizendo aqui, ó, precisava ouvir hoje. Pois muito bem, não só ouça, Parabéns, Silvani. Não só ouça. A consciência é a primeira etapa para a mudança. Exatamente. Mas não só ouça, haja, amiga. Hoje você está dividindo isso. Isso é muito importante no processo de mudança, porque você se expõe. Aqui tem pessoas vendo e você está se expondo. Pois muito bem. Pois a partir de agora, haja, assuma de fato o controle desse barco e vá viver uma vida extraordinária, porque as promessas que Deus tem para ti é além do horizonte. Você está no mar e existe a linha do horizonte, e além do horizonte existem grandes promessas de Deus na tua vida. Então, alinha as velas, segura nesse leme e vai à frente, porque um grande oceano azul te espera. Um grande oceano azul te espera para viver o extraordinário. E, Silvani, olhando nos teus olhos agora, eu quero te dizer algo muito importante que está na minha cabeça tem um tempinho. Não existe fracasso. Existe resultado. É resultado de quê? Resultado das suas ações. Se esse resultado não está te agradando hoje, qual ação diferente que você pode tomar para que esse resultado mude? E para isso, eu vou te fazer 3 perguntas para vocês todos. 3 perguntas. Primeiro, quem está no comando do barco da tua vida? É você ou são os outros? Segundo, por ação ou por omissão, para onde você está conduzindo a tua vida? Para o sucesso ou para o insucesso? E terceiro, o quanto você de fato está preparado para conduzir o barco da tua vida. Porque só depois que você tomar a direção do barco da tua vida, as mudanças elas começam a acontecer. Olhe para si, olhe para dentro de si e entenda que tudo que acontece à sua volta é porque você permite, de uma forma ou de outra. Ah, mas fulano faz isso. Fulano faz isso porque você está permitindo que a ação dele te atinja. Se você tomar as rédeas da tua vida, nada mais te atinge, nada mais te tira do seu foco. E não estou falando para você ser arrogante, prepotente ou orgulhoso, não. Porque quando você vai com arrogância, prepotência e orgulho, e você não é humilde, você também não vai conseguir nada. Você tem que ter humildade para seguir o seu caminho, respeitando todos os outros. Hoje você sai daqui com um pouco mais de conhecimento, porque muitas pessoas que você conhece. E respeite, porque elas não têm o conhecimento que você tem hoje. Elas não têm o entendimento que você tem hoje. Tá? Às vezes elas agem de uma forma sem terem a consciência do que elas estão fazendo com a vida delas. Então, muito respeito, muita empatia pelos outros. E algo muito importante que eu quero compartilhar aqui depois que eu vi o comentário da Sara. A motivação
Ela não pode ser uma limitação para você começar algo. Como assim? Não espere você se sentir motivado para começar algo. Por exemplo, eu não me sentia nem um pouco motivado a ir para a academia, mas antes eu estava com 19 quilos a mais do que eu tenho hoje. Boa parte disso era só gordura. O triglicerídeo estava lá em cima, ou seja, o tempo de ter um infarto, vitamina D lá embaixo. Enfim, estava horrível, gente, estava horrível. Não espere você se sentir motivado, porque essa motivação ela só vai vir depois da disciplina, depois de você ir lá e fazer o que tem que ser feito. Não precisa você gostar, só precisa você fazer. Até hoje eu não gosto de malhar, mas faço. Posso falar uma coisa? O não para a tua vida você já tem em qualquer circunstância. Só o fato de você não tentar já é um não. Agora, se você está em busca do sim, tente. Porque se você não fizer nada, você já está ali no não. Você já recebeu o seu não. Então, persistência. Tá? Não insistência, persistência. O insistente, ele insiste em fazer tudo da mesma forma. Tá? Então, não insista em fazer tudo da mesma forma. Se você tem feito as coisas na sua vida de uma única forma e não tem tido o resultado que você quer, mude a sua forma de agir para que você colha novos resultados. E não tenha vergonha, às vezes você muda a sua forma de agir, não vai ter o resultado que você esperava, tenta de novo. Os grandes descobridores, tá? Como Graham Bell e tantos outros... Thomas Edison, ele falhou, se não me engano, mais de 1000 vezes até criar a lâmpada. Todos eles têm algo em comum. Eles não tiveram medo de errar e eles erraram muitas vezes, refizeram a pesquisa deles muitas vezes para obterem sucesso. E você não é diferente. Se eles conseguiram, você consegue também. Então, imagina se eles não tivessem feito isso, como seria a vida da gente hoje sem, por exemplo, uma lâmpada. Telefone. Né? O telefone a gente nem estava se falando agora. Então, assim, busque. E se não está dando certo o método que você usa hoje, mude o seu método, mas não desista. Tá? Mude o seu método para você colher novos resultados. E a partir de toda essa mudança, de toda essa comunicação que você passou a fazer, você já está pronta para subir mais um degrau nesse progresso humano. Progresso universal. Por que universal? Porque, como eu falei lá no início, independente da cultura, independente de tu morar num continente completamente diferente do nosso, independente do lugar que tu está, que tu mora, da tua cultura, da tua crença, só existe um caminho rumo ao sucesso. E esse progresso, que a partir dessas atitudes que vocês vêm tendo, que a Silvani está tendo, ela começa a vislumbrar o extraordinário. É o que nós, coaches, chamamos de visão extraordinária de futuro, visão positiva de futuro. E para falar sobre essa visão, convido a Ali também, né? E aí o Felipe conclui sobre visão positiva de futuro. A visão positiva de futuro é onde a gente falou, nós não falamos ontem que você tinha que saber aonde você quer chegar? Essa visão positiva de futuro é exatamente isso, é onde você quer chegar, são seus sonhos, são seus projetos, são seus objetivos. Eu não sei se a gente tem tempo, dá tempo deles fazerem um desenho, meninos? De uns 5 minutinhos? Tem exatamente 1 hora de live. A visão positiva de futuro a gente separou para ser a live de sábado. Então, sábado a gente vai aprofundar nesse assunto e não percam, tá? Então, a visão positiva de futuro é o onde você quer chegar. Se você sabe onde você está e você sabe onde você quer chegar, fica simples você traçar um caminho até lá. E esse caminho são as suas metas, são os seus degraus para você atingir o seu objetivo. Então, por exemplo, eu sei aonde eu quero chegar.
Mas hoje, analisando ali o caminho que eu estou seguindo, é o caminho que vai me levar até lá? Ou eu preciso ajustar algumas coisas para que eu seja mais assertiva? Então, você sabendo onde você quer chegar, agora você sabe onde você está, que é o seu estado atual. E você sabendo onde você quer chegar, que é a sua visão positiva de futuro, agora você trace metas para você atingir o seu objetivo. Por exemplo, eu quero ser coach integral sistêmico e não quero mais ser professora. É possível? Com certeza é possível. Mas o que eu tenho que fazer para sair daqui, onde eu sou professora e coach integral sistêmico, para ser só coach integral sistêmico? E aí eu começo a projetar a minha escalada. Ficou claro? Sim. Felipe? Gente, compartilha aqui conosco qual foi o seu maior ganho aqui nessa live. Eu tenho certeza que pelo menos um ganho você teve. E bote a franga de lado, se a franga está dizendo que é um ganho assim, muito simples, não merece ser comentado. Bota esta franga de lado. Faça um vá tapar desta franga. Explica o que é franga, Felipe. É verdade, é muito complicado. Franga é aquela vozinha que fica dizendo na tua cabeça, ó, não vai dar certo. Por que tu tá fazendo isso? Vai dar ruim. Tu não sabe fazer nada direito. Não inventa, isso não. É a franga. Pronto, lembrando aquela coisa de filme, novela. Tem o anjinho e o diabinho de lado. A franga é o diabinho. É isso mesmo. Vou ler aqui um trechinho. Vou ler um trechinho para vocês. O pensamento não é algo subjetivo, mas uma dualidade por imagens mentais e um diálogo interno mental. E por isso é poderoso ingrediente de geração de consciência, reprogramação de crenças e mudança de comportamento. É exatamente isso que o Felipe acabou de falar. Você tem uma crença de que você não faz nada direito. E aí quando você vai fazer uma coisa, vem aquela insegurança e falando assim, poxa, eu não faço nada direito, então eu não vou fazer. Isso é uma crença e isso é a franga, exatamente o que o Felipe está falando. A franga é tudo aquilo que te impede, aquele medo que te paralisa, tá? É tudo aquilo que te impede de prosseguir, é tudo aquilo que te impede de ir para frente. O que você faz quando isso acontece? Você fala, show franga e segue o teu caminho. Lembrando de sempre respeitar seus valores. Posso? Pode. Nenhum pensamento mora de graça na sua cabeça. Eu vou repetir. Nenhum pensamento mora de graça na sua cabeça. E, sinceramente, qual é o preço que você está pagando por ter esses pensamentos da franga na sua mente o tempo todo ali, ó? Te agoniando. Entenda que essas crenças não são suas, elas foram colocadas em você e é possível você se desfazer de todas elas, com inteligência emocional e com autorresponsabilidade, que é o que a gente está construindo com você durante essas lives. E é exatamente então, não isso. Perca. É exatamente isso. É fantástico você dispor, você saber que existem ferramentas poderosíssimas para o progresso humano e estão ao seu dispor. Estão bem aqui, como eu falei ontem, não está em uma distância maior que os seus braços não possam alcançar. Essas ferramentas estão dentro de você. Já quase encerrando, hoje eu tomando meu café da manhã e eu estou vivendo, estou agindo dessa maneira, eu estou indo à academia, hoje eu já vi que eu já perdi 5 quilos, né? E obrigado. E assim, eu tomando meu café e eu escutando uma música de um cantor católico, ele dizia que eu tanto procurei, por longe eu busquei e não te encontrei.
e tu estavas tão perto, estava dentro de mim. E muitas vezes a gente não encontra, falando de Deus, mas a gente não encontra Deus, porque a gente sai procurando em locais que a gente nunca vai encontrar. E é simples, gente, se olha no espelho. Nós somos a imagem de Deus. Nós podemos adorar a Deus olhando para nós, porque nós estamos vendo o aspecto divino em nós mesmos. Veja bem, nós somos seres humanos, pecadores e falhos, mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Como no filme do Rei Leão, que o Simba vivia como suricato, e de repente ele vai tomar água e a imagem que reflete na água é a do Mufasa, seu pai, né? E o macaquinho lá diz: quem é você, Simba? Aí ele fala: eu sou... E gagueja, e ele bate na cabeça dele e diz: você é Simba, filho de Mufasa. E aí as escamas caem dos olhos dele e ele vê que existe um mundo extraordinário para ele reinar, porque foi vontade de Deus, era o propósito de vida dele, reinar naquele mundo extraordinário, belo, e ele foi um rei próspero como seu pai foi. Então nós somos essas pessoas. Muitas vezes você procura paz e não escuta a paz que você sempre quis, porque ela está no silêncio que você nunca fez. E isso, o que vai te trazer é a inteligência emocional. E fica com a gente, vem para essa jornada. Se você acha que essas lives estão fazendo sentido para você e que pode fazer sentido para as pessoas que você gosta, convida, manda amanhã às 9 horas da manhã, horário aqui do Ceará, horário de Brasília, e às 8 da manhã, horário de Rondônia, nós estaremos aqui, prontos para nos doarmos para vocês. Tá bom? Eu fico por aqui, já deixando um grande beijo no coração de cada um. E já com saudade, amanhã nós estaremos aqui de novo. Só quero Parabéns, compartilhar Sara. o comentário da... Fugiu aqui. É o da Sara, tem 2. Não, o da Delsara e da Silvani. Eu aprendi que o poder do meu autoconhecimento e da ação em relação aos meus objetivos. E o da Sara marca 2 momentos, quando foi falado sobre se colocar em igualdade com os filhos, e acredito que é interessante usar esse olhar de humanidade com todos ao seu redor. Com certeza, a ferramenta V0, ela é para ser usada com todos. Se você é empreendedor com seus funcionários, se você é pai, se você é mãe com seus filhos, se você é filho, filha com seus pais, com seus amigos, certo? E humildade é se colocar no seu lugar. Humildade é nem se colocar nem além e nem a quem. É exatamente ocupar o seu lugar. E o segundo foi a questão de que a consciência é a base para a nossa evolução, pois para buscarmos metodologias que trazem melhorias para nós, temos que ter o autoconhecimento. É exatamente isso. Gratidão por vocês estarem Maravilha conosco até que agora. você já começou essa fase de mudança sem precisar passar por tanta dor, constrangimento como foi os nossos casos. Eu posso falar por mim mesmo. Eu tive para buscar essa metodologia, passei por muito perrengue, quebrei muito a minha cara, bateu muito em cima do ego, até que eu disse: chega, eu preciso de ajuda. Foi aí que eu fui atrás. Isso que o Felipe está falando é muito importante, ter alguém que te conduza, que fale das suas experiências, que já passou por isso e te conduza de uma forma assertiva, acelera o seu processo de autoconhecimento, seu processo de consciência, tá? De adquirir consciência. E eu quero convidar vocês, se vocês quiserem bater mais um papinho, conversar, tirar algumas dúvidas, podem nos chamar no direct que a gente responde. Tá? E teve muita gente que não pegou o presente de ontem, ele ainda está disponível. Quem quiser o presente que nós prometemos ontem, também veja qual você se identificou mais e busque no direct. Obrigada, gratidão. Fiquem com Deus e até amanhã. Gratidão a todos. Li.
Gratidão, Rômulo. E a todo mundo que acompanha a live desde o início e até agora. Eu fico realmente muito feliz de estar compartilhando a minha experiência com vocês. Gratidão. Se preparem, o melhor ainda está por vir. Ainda nem Essa é a começou. segunda de uma sequência de 13 lives. É só a segunda. Nós temos ainda 11 lives para vocês. E eu quero encerrar com uma frase maravilhosa. Aprenda não só com o seu erro, aprenda também com o erro dos outros. Porque nós, seres humanos, não temos esse tempo todo para errar inúmeras vezes. A gente tem um tempo limitado aqui. Então, aprenda com o erro do outro. Isso vai acelerar e muito a tua fase de crescimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, Evilásio Filho, meu irmão. Deus abençoe todos vocês. Tchau. Valeu. Gratidão, Francisco.